Olá, noturnos, eu sou o Nath, pra quem não me conhece. Eu sou a Nath. Trazendo mais um react pra vocês, SCP-939, não dê ouvido às vozes. A animação SCP é do canal Detetive Void Animações SCP. Vou deixar meu like, vou me inscrever pra dar aquela forçona. O link tá na descrição do canal aí pra quem puder dar aquela forçona aí também, beleza? Esse vídeo aqui foi a pedido de um dos inscritos chamado Art, que ele mandou um superchat pedindo que eu reagisse esse vídeo. Tranquilo? Então vamos embora, deixa seu like, se inscreve e vamos Olá, embora. de novo. Olá. Você já usou reconhecimento de fala? Eu parei não. de usar depois que pesquisei sobre SCP-939. Eita. Eu também não confio mais em mensagens de voz. Então, você quer saber qual anômalo que descredibilizou a tecnologia do reconhecimento de voz? SCP-939 não é uma só criatura, mas uma espécie de seres vivos. Não se encaixa em nenhuma classificação taxonômica existente. Esses seres compartilham mais características com os mamíferos do que com outras classes de animais, pois são homeotermos e vêm ao mundo direto do útero da mãe. Mas diferente dos mamíferos, SCP-939 não mamam o leite de suas mães. Primeiro, as fêmeas não produzem leite, e segundo, essas criaturas não precisam se alimentar. Mesmo quando devoram uma pessoa inteira, o que é bem frequente, não conseguem digerir a presa. Esses seres não possuem sistema digestivo. Eles também não têm sistema nervoso, nem o circulatório, nem órgãos de sentidos, ao menos nada que reconheçamos como tais. E o sistema respiratório deles é atrofiado. Por não ter órgãos internos, parece uma versão macro de um primitivo micro-organismo unicelular. A verdade é que SCP-939 tem uma aparência terrível. São enormes caçadores vermelho-sangue, que pesam cerca de 250 kg. Esse é mais ou menos o peso de um urso polar fêmea, considerado o maior carnívoro terrestre antes do descobrimento deste SCP. De pé em suas patas traseiras, chega a 2 metros de altura, ou cerca de 7 pés. Suas costas são cobertas por espinhos em forma de agulhas que chegam a 16 centímetros ou 6 polegadas de comprimento. Suas extremidades têm patas ouriçadas e pegajosas com 4 dedos. O dedão se opõe aos outros dedos como em uma ave. Isso permite que a criatura trepe em qualquer superfície. A mandíbula da criatura é especial. Sua estrutura se compara com a de peixes de profundezas oceânicas do gênero Chaoliodus, os peixes víboras. Os dentes da criatura são externos e chegam a 6 centímetros. Isso é mais do que suficiente para abocanhar um pescoço humano. A pele do monstro contém uma substância que é funcionalmente análoga à hemoglobina. Mas os compostos dessa substância não são encontrados em outro lugar da natureza. Essa substância faz a pele do SCP-939 ser vermelha e translúcida. As criaturas geralmente habitam cavernas profundas. Alguns viajantes vagamundos por acaso já se tornaram vítimas do SCP-939. Esses predadores arrancam as cabeças das pobres vítimas e as engolem inteiras. Mas depois de um trágico acidente envolvendo a morte de 28 turistas, a Fundação providenciou operações para retirar esses perigosos predadores da maioria das mais visitadas cavernas. Depois, porém, quando uma característica singular do SCP-939 foi descoberta, tornou-se necessário limpar todas as cavernas. Descobriu-se que os predadores atraem suas vítimas para o subsolo. Indivíduos da espécie SCP-939 são capazes de imitar a voz humana assustadoramente bem. Os monstros gritam pedidos de socorro, atraindo os bem-aventurados para a morte. Em outros casos, SCP-939 foram capazes de imitar sons de animais. Geralmente, essas criaturas emitem os sons de sua última vítima, mesmo que ela não tenha emitido som algum na presença do monstro. Evidências mostram que são capazes de imitar qualquer voz. Um dos principais diretores da fundação teve um grande prejuízo por causa disso em julho de 2005. Naquela época, a tecnologia de reconhecimento de voz era usada no sistema de segurança da fundação. Vozes autorizadas tinham permissão de acesso. Um dos indivíduos SCP-939 passou a imitar a voz do diretor da fundação, que nunca tinha entrado fisicamente na sede, mas cuja voz tinha o maior nível de autorização de acesso, permitindo que a criatura adentrasse qualquer lugar dos prédios. Abriu as celas e seus irmãos puderam sair. 16 SCP-939 atacaram os diretores da fundação. 23 agentes de segurança e 7 membros do alto comando foram mortos. 20 equipes de força-tarefa, cada uma com 50 soldados, mataram as criaturas. 7 SCP-939 foram eliminados e os 9 restantes foram colocados sob as mais seguras contenções. Estão atualmente em 2 celas, a 1163A e a 1163B. É um espaço pequeno, já que cada câmara tem 10 por 10 por 3 metros cúbicos. A cela A abriga 5 machos e a B 4 fêmeas, separados por sexo para que não haja reprodução. Essas celas se localizam no setor especial armado de biocontenção 14. As portas herméticas corrediças da cela são feitas de aço inoxidável de
vida útil longa. Há janelas transparentes para a observação das criaturas encarceradas. As janelas se compõem de uma série de camadas de vidros blindados que totalizam 10 centímetros de espessura. Um sistema de alta tensão entre as camadas capaz de dar choque de 100.000 volts previne a fuga das criaturas. As celas são feitas de concreto armado. O sistema de contenção é muito eficaz. Depois de um trágico ataque que provocou a morte de muitos funcionários, a diretoria da fundação decidiu gradualmente deixar de usar reconhecimento de voz e adotar novos métodos de segurança, cujos detalhes só pessoal com nível 4 de autorização sabe. Muitos testes e experimentos são regularmente realizados nos objetos SCP-939. Quando precisam transferi-los para alguma área de contenção diferente, um gás sedativo é lançado dentro das celas, o que os tranquiliza e os torna menos agressivos. A pesquisa se utiliza de amostras de várias partes do corpo das criaturas para estudar seu comportamento e reprodução. Esses seres se reproduzem ativamente. Gravidez das SCP-939 duram 12 meses, mas dão à luz ninhadas de até 6 filhotes. Os pais não se esforçam para impedir que os funcionários da fundação peguem seus filhotes. Mostram indiferença e inclusive comem os que nascem mortos. Os filhotes diferem bastante dos adultos e seus pais. A estrutura de seus corpos e genomas se assemelham às humanas, com exceção da aparência física. Seu comportamento também parece com o de humanos. Brincam, desenham e expressam emoções de culpa quando irritam os adultos. Mas é muito perigoso chegar perto de um filhote, mesmo que eles não manifestem agressividade. O motivo disso tem a ver com a maneira de respirar das criaturas. Como eu disse, os órgãos do seu sistema respiratório são atrofiados. Esses órgãos não servem para absorver oxigênio. E o que eles expiram é muito incomum. Uma substância chamada AMNC227 é exalada por esses organismos. A composição química desta substância se enquadra como amnésico classe C, capazes de causar amnésia anterógrada, ou seja, a pessoa é incapaz de se lembrar de eventos que ocorrem enquanto ele ou ela estiver sob efeito do amnésico. Ele ou ela só reativará sua memória 30 minutos após a substância ter perdido seu efeito. A concentração da substância mencionada no corpo dos SCP-939 é baixa, mas suficiente para afetar a memória de alguém que se aproxime muito deles. O amnésico é capaz de causar alucinações, como se a vítima tivesse consumido drogas psicoativas. Este amnésico é um artifício estratégico dos SCP-939, pois faz a vítima retornar ao predador. Muitas cobaias que administraram o amnésico em experimentos desapareceram e nunca mais foram vistos. Provavelmente eles foram a lugares onde SCP-939 estavam prontos e esperando por eles. Apesar da profunda pesquisa sobre esses anômalos, ainda existem muitas dúvidas. Como os SCP-939 se orientam sem olhos? Como criaturas podem viver sem órgãos vitais essenciais? Por que têm estratégias tão complexas de ataque se não precisam se alimentar? Responderei a essas questões uma de cada vez. De acordo com registros secretos que eu obtive, essas criaturas na verdade têm o sentido da visão, mas é diferente daquele que entendemos como tal. Sensores de luz se localizam externamente em todo o corpo dos SCP-939. Captam luz e calor emitidos pelos corpos de suas vítimas. Assemelham-se a organismos unicelulares que são sensíveis à luz, não conseguem reconhecer ou visualizar imagens, mas reagem agressivamente à radiação térmica. Algo similar acontece com relação a sons. De fato, essa explicação tem a ver com o sistema nervoso. As criaturas não possuem cérebro nem sistema nervoso, mas sua pele desempenha a função nervosa. Experimentos da Fundação confirmam isso. Se você machuca certas regiões da pele das criaturas, isso provoca mudanças psicológicas irreversíveis. Por exemplo, perfurar a pele das criaturas na região sobre onde ficariam suas colunas espinhais, caso as tivessem, inibe sua sensibilidade à luz e à capacidade de orientação. Depois disso, as criaturas não conseguiam mais localizar as pessoas presentes em suas celas e andavam desorientadas pelo espaço. Segundo uma análise de restos de ancestrais desses seres, a Fundação averigou que seus pulmões atrofiaram há 15 mil anos, quando humanos começaram a povoar as Américas. Antes disso, os SCP-939 habitavam a superfície, tinham olhos, sistema nervoso completo, sistema circulatório e aparelho digestivo. Não tinham espinhos, mas pelos grossos e marrons. Os primeiros habitantes das Américas começaram a exterminar esses predadores e os restantes se afugentaram em cavernas. Depois disso, humanos e SCP-939 raramente se encontravam, só quando as pessoas iam explorar cavernas. Desde que começaram a habitar cavernas, essas espécies anômalas têm estado em perigo de extinção.
Houve mortes em massa devido à falta de comida, luz e oxigênio. Só indivíduos mutantes conseguiram sobreviver às condições extremas das cavernas. Primeiro, espinhos surgiram em sua pele, possibilitando haver respiração com pouca disposição de oxigênio. Os filhotes logo nasceram sem olhos, cérebro ou estômago. Só os que abocanhavam suas presas com um só bote conseguiam sobreviver. Então a evolução biológica permitiu que desenvolvessem dentes longos. Como pouquíssimos outros seres habitam cavernas profundas, os SCP-939s desenvolveram maneiras de consumir o mínimo possível de energia. O hormônio melatonina, produzida antes de dormir nos humanos para causar sono, tornou-se a fonte principal de energia das criaturas. A cavidade da boca dos monstros absorve melatonina das vítimas, que é então distribuída para todas as células do organismo. Resistentes camadas translúcidas crescem sobre a pele dessas criaturas para proteger o delicado sistema nervoso presente em sua pele contra danos físicos. De rochas pontiagudas que caem, por exemplo. Mesmo assim, elas conseguem tirar essa proteção de si quando querem. Suas poderosas garras também podem causar dano físico a si mesmos e aos outros. Considerando que as criaturas têm grandes capacidades intelectuais e são sociáveis, a Fundação criou um projeto secreto, o Exército SCP-939. Esses seres anômalos simplesmente são soldados mais que perfeitos. Esse projeto estipula que todos os filhotes de SCP-939 aprenderão artes marciais. Se treinarem desde pequenos, se tornarão submissos e capazes de obedecer a ordens. Para estimular a agilidade e disciplina, desde pequenas as criaturas passam por testes pesados. Afundam os filhotes na água, expõem-nas ao fogo, frio extremo e calor extremo. Obviamente, uma grande parte deles, cerca de 40% dos filhotes, morre durante esses experimentos. Só os mais fortes sobrevivem, exatamente de acordo com o propósito da Fundação, que pretende utilizar as criaturas em funções militares e também para capturar outros objetos SCP. Acontecem muitas mortes de funcionários da Fundação quando tentam capturar objetos anômalos, especialmente os da classe Keter. A diretoria prefere não pôr seus valiosos operários em risco, exceto os da classe D, que geralmente têm qualificações mais fracas. Vale lembrar que, com o ganho de força das organizações de direitos humanos, é cada vez mais difícil para a Fundação de contratar prisioneiros ou refugiados como funcionários da classe D. É melhor que não nos esqueçamos de que os filhotes se comportam diferente dos adultos. Quanto mais velhos ficam, mais indisciplinados, agressivos e indomináveis se tornam. Sua inclinação por recompensas e seu respeito pelos treinadores desaparecem. Podemos concluir que o projeto SCP-939, de forma geral, é extremamente arriscado. Mas o que você acha? Esses monstros podem ser domados? Escreva nos comentários, quero saber o que você pensa sobre tudo isso. Encerro aqui minhas palavras. Se cuidem, até breve. Rapaz, não, eu gostei demais desse canal. Por quê? Trilha sonora perfeita, combina demais com o tipo de vídeo que ele traz. A animação. Sim, perfeito, bem explicadinho. Informação, cara, é muita informação, velho. Tem coisa ali que eu acho que eu já esqueci tudo aqui, porque é muita informação que entra na cabeça, velho. Mas o canal realmente é muito interessante. Outros vídeos. E fala, nossa, galera, acho que eu vou trazer mais desse canal aqui, hein? O que é que vocês acham, hein? Bom, comentem você aí que tá assistindo esse vídeo, se vocês querem mais vídeo desse canal. Eu achei bastante interessante, porque é bem explicativa. É uma novidade, né, também. Cara, explicar o tamanho do corpo, o tamanho da unha. Rapaz, é muita informação, velho. Gostei demais. Parabéns, detetive, pelo canal, irmão. Que canal top, hein? Tem muito... Nossa, tem muito vídeo aqui que eu quero ver, velho. Tem muito SCP aqui que eu quero dar uma olhada. Nossa, que top, velho. Ó, ele começou mês passado. Um mês? Novíssimo. Caralho. Nossa, parabéns, irmão. Parabéns mesmo, cara. Que isso. Nossa, quero assistir mais. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Vai lá, se inscreve no canal do Detetive. Deixa aquele like lá no vídeo. Comenta aqui. Comenta também. Night do Terror é importante, comenta lá, tá? Comenta vim pelo Night do Terror. Beleza? Então, é isso, galera. Forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu, falou. Tchau.